Olá! A nossa aula de hoje nós vamos fazer uma revisão sobre divisão, que foi o assunto estudado esse mês. A divisão é uma das 4 operações básicas da matemática e é inversa à multiplicação, ou seja, ela é o contrário da multiplicação. Enquanto na multiplicação eu multiplico, eu aumento o valor do que eu tenho, na divisão eu reparto, eu divido o valor que eu tenho. Sendo assim, vai ficar uma quantia menor, uma quantidade menor. A divisão de um número consiste em um fracionamento na sua fragmentação, que pode ter como resultado um número inteiro ou um número decimal. Como nós estudamos, vamos supor que eu tenho uma pizza e eu quero dividir ela para 4 pessoas. Sendo assim, eu terei 4 partes dessa pizza. Assim como as outras operações fundamentais da matemática, a divisão também está muito presente no nosso cotidiano. Por isso, é essencial conhecer bem esse processo, a fim de adquirir prática e tornar esse cálculo mais ágil. Sempre estamos usando a divisão no nosso dia a dia, seja para dividir objetos, seja para dividir coisas, valores, que façam parte do nosso dia a dia. Aqui, na divisão, nós temos, por exemplo, o número 25 dividido por 5. Vamos dizer que o 25, que vai dividir para 5, vai dar 5 para cada um. 5 vezes 5 dá 25. Sendo assim, eu vou ter como resto 0. E como resultado, o número 5, que é o meu quociente. O número 25 é o dividendo. O número 5 é o divisor. E 5 é o quociente, e 0 é o resto da divisão. Note que para realizar a divisão é necessário encontrar um número que é multiplicado por 5 seja igual a 25. Nesse caso, o próprio número 5. Aqui, nós vamos ter os termos da divisão bem explicados. Nós temos o dividendo, que é o número que eu quero dividir. Vamos dizer que eu tenho 10 bombons. Eu tenho o divisor, que é o número pelo qual eu vou dividir. Vamos dizer que eu vou dividir 10 bombons para 3 crianças. Quociente é o resultado da minha operação, da minha conta. Vai dar 3 bombons para cada um. E resto é o que sobrou dessa divisão. Se eu fosse fazer a divisão de outra forma, vamos dizer que eu tenho 10 bombons e eu quero dividir para 3 crianças. Primeira criança, segunda criança, terceira criança. Quero dividir esses 10 bombons por igual para as 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10 eu boto aqui. Cada criança recebeu 3 bombons, como está mostrando na operação de fundo. E o resto é o que ficou fora. Vai sobrar um bombom. Porque se eu botar em qualquer um desses, vai ficar com um a mais. E na divisão, cada um tem que receber partes iguais. No algoritmo da divisão, a operação da divisão é exatamente ligada à multiplicação, porque a gente sabe que fazemos uma multiplicação para ter esse resultado. Vamos fazer alguns exemplos e tentarmos responder essas perguntas. Primeiramente, precisamos saber cada elemento da divisão, que possui um nome, que é os termos que a gente acabou de falar, que esses termos da divisão são dividendo, divisor, quociente e resto. Aqui, nós temos algumas divisões que você pode praticar com o seu professor, certo? Algumas divisões. E nessas divisões, você praticará e tentará encontrar todos os quocientes corretamente. Então, vamos praticar. A todos uma boa sorte e uma boa aula.